Aguenta só um pouquinho, vocês dois. Só um pouquinho. A gente já volta. Fica aí. Aguenta só um pouquinho. Segura. Isso. Mas fica aí. Soldado não sai do campo de batalha, não. Quer a cadeira, Kiss? Não vou dar cadeira pra você não, que senão você esmorece. Ó, a glória lá, ó. Que é isso? Ah, tá. Gênesis 3:6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, a árvore desejava para dar entendimento, tomou do fruto, comeu e deu também ao marido. E ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença. Esconderam-se de quem? Da presença do Senhor, o homem em sua, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Agora vai lá em 2 Crônicas 7:1. Pastor, o que tem a ver Gênesis 3:7 com 2 Crônicas 7:1? Tudo. Quem acertar o que é que tem a ver Gênesis 3, que eu acabei de ler, com 2 Crônicas 7:1, eu dou uma caixinha de bis. Eu dou iogurte eu dou iogurte sem diet pra senhora. Sem açúcar, sem nada, assim, só coisa light. Se for a pastora, tá? Vocês estão tudo novo. Você tá nova, tem lenha para queimar ainda. O Zé Carlos também. O que é que tem a ver, 2 Crônicas 7:1, com Gênesis 3:6? Do 6 ao 8. Mais especificamente o versículo 8. Todo mundo achou 2 Crônicas 7:1? Tendo Salomão acabado de encher o bucho. Bater aquele rango. Tendo Salomão acabado de desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. E a glória do Senhor encheu. Você não pegou uma Bíblia aí? A glória do Senhor encheu e os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, o que eles fizeram? Ai, que legal! E todo mundo foi embora. Nossa, que legal! Vamos embora. O que eles fizeram? Se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para até aí. Senhor Jesus, nós te bendizemos e te adoramos.
Bom é estar na tua presença, bom é estar contigo, Senhor. Louvado seja o nome daquele que vive para sempre. Nós entregamos a nossa própria vida a ti, Senhor, os ouvidos cativos para ouvir o que o Senhor, Espírito de Deus, tem para dizer. Nós nos rendemos a ti, que todo valente, toda ação de demônios seja anulada e cancelada na autoridade do nome de Jesus. Espírito de Deus, que a tua presença seja unânime neste lugar. Fala, cura, faz conforme o Senhor quiser aqui. Eis a minha vida, usa-me conforme o Senhor quiser, conforme lhe aprouver, pois a ti estou na tua disposição, para a glória de Deus. Amém e glória a Deus. Amém. Amém? Nós vamos falar hoje sobre o zelo da presença. E num tempo como o que nós estamos vivendo, há tantas preocupações, mas o que nós precisamos nos preocupar de verdade é pelo zelo com a presença de Deus. O que nós devemos ocupar mais o nosso tempo, o que deve nortear a nossa cabeça, o que não deve sair das nossas preocupações é o zelo com a presença. A presença de Deus não está se manifestando por quê? Por que que eu fui naquele culto e eu não senti a presença de Deus? Por que que eu orei tal dia e eu não vi a presença de Deus se manifestar como antes? Este é o zelo que nós devemos ter nesses dias. Por quê? Porque a presença comunica. A presença de Deus, ela quer nos comunicar algo. A presença do Espírito Santo comunicava algo com o povo no deserto. O que é a comunicação? Olha, eu vou mais na frente, não vá muito perto da arca, porque a presença de Deus vai atrás? Não. A presença de Deus vai na frente. Para quê? Para comunicar, para guiar. Por isso a presença precisa ir na frente. Por isso a presença de Deus precisa ir na minha frente. Por isso a presença de Deus precisa estar nos meus negócios. Por isso a presença de Deus precisa estar naquilo que são as minhas decisões em oração. Por isso é que eu oro antes de tomar uma decisão, para saber através da presença se Ele tem algo para me comunicar, se Ele está dando o aval para aquilo que eu vou decidir ou não. Por isso nós precisamos zelar pela presença de Deus. A presença do Espírito de Deus. Muitos têm se preocupado com as suas próprias vontades e deixado a presença de lado. Muitos têm buscado, têm ansiado o anseio das suas almas na busca desesperada, e a presença muitas vezes não é aquilo que anseia mais o coração das pessoas. Por isso muitas pessoas têm enfraquecido na fé, por isso muitas pessoas têm caído, têm abandonado a fé, têm caído. Tem muitas vezes se apostatado, porque busca muito mais as outras coisas e pouco a presença. Como eu disse, a presença ela nos comunica. O que Deus estava comunicando em 2 Crônicas 7:1? O que Deus estava comunicando ali quando a glória de Deus desceu? O que Deus estava comunicando? Ele estava comunicando que ele aceitou, que ele ouviu a oração de Salomão, que ele aceitou a oferta. Era isso que Deus estava comunicando através da sua glória e da sua presença. Ali manifesta.
tanto é que consumiu a oferta e o holocausto. Então, nós precisamos, a todo custo, tem que ser a nossa vida diária em buscar a presença de Deus, em buscar a presença do Espírito Santo. Sabe para quê? Porque quanto mais nós buscamos a presença, quanto mais nós nos nossos devocionais, na nossa busca diária, mais e mais nós seremos guiados pela presença. Quando Deus falou para Moisés, o meu anjo vou enviar o anjo adiante de vós, o que Moisés disse? Não, Senhor. Eu não vou sem a tua presença. Porque se a presença não estivesse, como que eles teriam vitória? Aquela coluna de fogo em volta era a manifestação da presença de Deus, guardando aquele povo. A nuvem, a mesma coisa. Você está entendendo? Então a presença do Espírito Santo quer nos guiar. A presença do Espírito Santo quer comunicar coisas para nós no secreto. A presença do Espírito Santo tem coisas para nos comunicar. Quando a presença se manifesta, ela quer comunicar em nós a cura que muitas vezes nós precisamos. Só que antes, muitos até doentes, busca primeiro saber, qual é a receita que eu posso fazer para ser curado? Onde eu posso fazer? Aí já corre desesperadamente. Eu não estou falando que você não pode, mas pelo amor de Deus, se for a primeira coisa que você for fazer, é correr desesperadamente para o hospital por causa de uma gripe, sangue de Jesus tem poder. Aliás, se uma gripe te para, que fraqueza é essa espiritual que você tem, hein? Se uma gripe te para, se uma gripe coloca em dúvida a tua fé, que fé é essa que você tem, hein? Se uma coisa miúda, pequena, para você, te faz pensar se você vai para a igreja, se você vai servir a Jesus mesmo ou não, é sinal que está faltando mais da presença de Deus na tua vida. E a presença, ela não vem para qualquer um. A presença do Espírito Santo não vem, ela não se manifesta primeiro em qualquer lugar. Já começa por aí. Ela aparece para qualquer um. O Espírito de Deus aparece para qualquer um. A presença se manifesta para qualquer pessoa. No forró bodó, o ralabucho lá, tá lá, e o nego dançando, e a mulher, e o ralabucho aqui, a presença de Deus se manifesta lá? Se manifesta? Vou entornar mais o caldo. A presença de Deus se manifesta em qualquer igreja? Em todas as igrejas que dizem que professam a Cristo? Por quê? Aí que a porca vai torcer o rabo. Por que então? Mas a igreja de Jesus. E por que a presença de Deus não se manifesta em muitos lugares? Vou perguntar para o presbítero Felipe. Principalmente ele. Às vezes você convida ele e ele não vai. Se não te convidar, pode ser a festa mais legal, com as coisas mais gostosas que você quiser. Um bolo de Kit Kat. Fala, vai ter bolo de Kit Kat. Mas a pessoa não te convida. E fala assim, não, eu quero todo mundo, mas não quero Felipe não. Aí você vai ficar chorando. Aí você fala, nossa, poxa, nem me convidaram. Você vai ficar em depressão por causa disso? Você vai ficar onde? Na sua casa. Você vai lá no mercado, pega o seu Kit Kat, acabou. Não vou perguntar pro Lulu não, senão o Lulu vai assim mesmo, sem ser convidado mesmo. Flávio, se a pessoa, pode ser a pessoa, irmão, parceirão seu, mas ele não te convida para a festa, você vai? Você vai, Nilda e Zé Carlos?
vamos lá, tal. Aí vem alguém que vai, que foi convidado. E aí fala assim, vamos lá na festa de fulano, vai ser legal e tal. Não, fulano não me convidou. Por que que o Espírito Santo não se manifesta nas igrejas? Gente, é pesado isso. Eu não estou falando do lugar de feitiçaria, do lugar onde adoram a demônios. Eu estou falando da igreja. Eu estou falando da igreja, do lugar onde falam que amam a Cristo. E que muitas vezes está escrito na placa, Jesus é o Senhor, Jesus não sei o que, Jesus aquilo outro. Está escrito na placa. E por que o Espírito de Deus não se manifesta lá? Ele não foi convidado. Ele não foi invocado. Ele não foi chamado. Simples. Quer ver? Nós já o convidamos aqui, certo? Ele está aqui. Está ou não está? Ele não se moveu no nosso meio? Agora ele está falando através desse vaso ruim aqui. Mas, quer ver? O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz, fecha os teus olhos, sincera de um adorador. Olha, o presbítero, não fecha o olho, menino, adora. No seu altar para servir o Senhor. Sincera de um adorador, me separou, me marcou no seu altar para servir. Quero me apresentar a ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar e os seus planos cumprir. Quer ver? Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Entendeu? Você entendeu? Quando ele é convidado, ele aparece. Quando ele é invocado, ele se manifesta. E aonde ele se manifesta, nenhum ambiente pode permanecer igual. Por isso nós, como adoradores, nós precisamos ter o zelo pela presença. Como que você zela por uma coisa? Você deixa em qualquer lugar? Você joga, né? Como que é tratar com zelo? Você guarda. Você não quer que vá embora. Você cuida. Você preserva. Você não vai permitir com que nenhuma contaminação atrapalhe desta presença se esvair. O grande problema é que no domingo nós recebemos uma palavra, nós sentimos a presença de Deus, mas chega na segunda, nós não preservamos.
Se você passar em meia dúzia de igreja, 10 igrejas, passe em 10 igrejas e faça a mesma pergunta. No dia de hoje, quarta-feira. Se você perguntar hoje, na quarta-feira, o que o pastor da igreja deles, onde eles congregam, ministrou no domingo, todo mundo morreu de amnésia. Você vai perceber que existe uma amnésia coletiva. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus se manifestou, falou, curou, exortou, mexeu, transformou, sacudiu, chacoalhou muita gente. Mas tem gente que só trocou de religião. Antes ele ia na missa, agora ele vai na igreja. Antes ele ia no tambor, agora ele vai na igreja. Antes ele ia no budismo, agora ele vai na igreja. Ele só trocou de religião. Nós precisamos entender, você precisa entender que você é adorador. Adorador zela pela presença, o Espírito de Deus é sensível. E muitas vezes com os nossos comportamentos nós estamos afugentando o Espírito Santo. Fala assim, nossa, mas... Não, o Espírito de Deus, eu falei aqui agora há pouco, não é qualquer ambiente que ele se manifesta. Ambiente sujo, cheio de contaminação, maledicência, o Espírito de Deus não vai se manifestar. Às vezes que o Senhor se manifestou no Antigo Testamento, não deu coisa boa. Ele se manifestou, mas não foi pela sua presença. Se manifestou com a sua ira. E gente foi consumido com fogo, tragado pela terra, mordido por serpente. Então, nós precisamos zelar pela presença de Deus. Muitas pessoas ficam lá, na verdade não é a presença que está em muitas igrejas, é apenas uma emoção, é uma música, é uns acordes, é um negócio de fundo que coloca, musicoterapia que alguém estudou lá, um diretor de palco, coloca um acorde maior, um acorde menor, que dá aquela sensação mais de tristeza. Quer ver? Toca um Ré menor aí. Mais alto. Vocês perceberam alguma coisa? De novo. Você já até fala. Ai. Deu uma vontade de chorar. Meu amigo, estou falando isso porque as pessoas só que não têm a presença. As pessoas choram, mas porque estão emocionadas por causa de uma música, mas não tem o Espírito de Deus. Sabe por quê? Porque o querer do homem está na frente. Porque aquilo que ele acha legal tocar está na frente. E não a presença que deveria estar na frente. Então o Espírito de Deus é sensível. Então não adianta. Não, irmão, nós precisamos ser zelosos pela presença. Cuidado com aquilo que sai da tua boca. Irmão, falei aqui, a gente respondi a pastora de um jeito que não era legal, meio grosso. E aí todas as vezes que eu vou orar, cara, é muito ruim. Porque você vai orar com aquela vergonha, com aquela coisa, estou falando de mim. Com aquela vergonha e tipo, putz, mano. A mesma boca não pode jorrar água doce e água amarga. Senhor, poxa, sabe, com cachorro com rabo entre as pernas, é mais ou menos isso. Por quê? Porque eu sei que eu feri a presença. Eu sei que eu feri o Espírito Santo com aquilo que eu falei. E nós precisamos encontrar um caminho de arrependimento. Porque não existe nada que atraia mais a presença do Espírito Santo do que um coração contrito e quebrantado. Então, não afugente o Espírito Santo. Não afugente a presença da tua vida. Eu vi um vídeo esses dias
Você sabe por que muitas pessoas na igreja, a presença de Deus está unânime na igreja, mas uns sentem a presença, são tocados, são transformados, vivem experiências e outros não? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque está faltando sensibilidade, porque está faltando sede. Quem tem mais sede? Tem alguém aqui com sede de água? Normalmente, qual o período do dia que você costuma beber mais água? De manhã. Se você já está satisfeito, ou de repente você, ao invés de tomar água, desceu uma golada de refrigerante assim, encheu o bucho. Você vai querer tomar água depois? Não. Por quê? Porque o teu interior está cheio, mas não de água, daquilo que não deveria tomar. Porque sede não se mata com suco, não se mata com refrigerante, com nada. Se mata com água. Porque quando as papilas gustativas, a tua língua está seca, o teu corpo está avisando para você que você precisa de água, que você está desidratado. Certo? O problema é que a nossa alma está sedenta de Deus. O nosso interior está sedento. A nossa alma está carente de Deus, mas nós vamos encher ela com um monte de besteira, de porcaria, de sujeira. Com aquilo que não presta. Tem gente que se presta ainda em saciar com olhares, com galanteios, com isso, com aquilo outro. Ai, você está tão bonita. Ai, sério. Ai, às vezes nem falou nada, só está olhando. O sangue de Jesus tem poder. Sério, você vai acertar migalha, sendo que você tem uma fonte inesgotável. Então, se posicione. Porque dependendo do teu posicionamento, a presença de Deus vai estar lá, mas ele não vai se manifestar. Ou então vai se manifestar, todo mundo vai sentir, todo mundo vai ser tocado menos você. Igual eu vi um vídeo, o cara lá todo cheio de si. Cheio de... Não, eu quero ver nesse culto, eu quero ver, se a palavra for boa, olha quanta arrogância. Se a palavra for boa, eu dou uma oferta gorda. Foi lá, aí o cara pregou e tal. Ai, diga que ele é lindo, o Senhor, não sei o que e tal. Aí foi a hora da palavra. O Senhor é teu pastor, nada te faltará. Aí fala, sabe aquele sermão bem simples? E o irmão falando toda hora: o Senhor é teu pastor, você tem pastor, o Senhor te apacenta e tal, não sei o que. Aí na hora dos dízimo oferta, você é ladrão, você está roubando a Deus. Eu não, ele falando com ele. Eu não, estou roubando não. Eu, que isso? Aí quando foi no final do culto, ele foi falar lá com os amigos que foram com ele, que a igreja estava cheia, cada um sentou num canto. E aí, mano, que foi? Como é que foi o culto aí? Ele, antes de falar, aí ele foi e falou assim, E aí, como é que foi o culto? O que vocês acharam? Aí o outro falou, nossa, foi o melhor culto da minha vida, porque eu estava me sentindo tão desprezado, estava me sentindo a rapa do tacho, estava me sentindo um lixo, e de repente o irmão virando para o lado, falando que eu sou amado, que eu sou querido do Senhor e tal. Eu fui saciado, o Senhor Nossa, eu senti como o Senhor me abraçasse. E o outro? E você? Não, eu estava me sentindo tão sozinho, eu tinha tantas coisas, dificuldade, tantas coisas na minha vida por esses dias, mas eu sei que eu tenho um pastor, o Senhor está de olho em mim, Ele vai me apacentar, Ele está comigo. E o outro, olha, eu entreguei tudo que eu tinha, porque realmente eu não estava consagrando dízimo, eu estava roubando a Deus e tal, e eu fui, nossa, como aquela palavra é para mim, tanto que eu entreguei tudo que eu tinha. E aí, ele chegou à conclusão e disse assim, a água da vida passou por aqui
e só eu não bebi. Sabe por quê? Porque estava cheio de si, religioso. E assim acontece muitas vezes, quando você fica contemplativo, contemplando o que Deus, é assim que vai acontecer na vida de muita gente. Se você continuar, muitos aqui continuarem do jeito que você está levando, você vai ser um mero contemplativo. Sabe o que é isso? Você vai contemplar o poder de Deus e aquilo que Deus vai fazer na vida das pessoas. Você vai contemplar o poder de Deus, a cura miraculosa, o poder de transformação na vida do outro, o outro que estava nas drogas e foi liberto pelo poder de Deus, o outro que estava devendo e estava ali, o Senhor levantou e levantou como empresário, como supridor do reino, e você vai ver todo mundo sendo abençoado e você Sabe por quê? Porque eu preciso zelar pela presença na minha vida. Se eu estou cheio de mim mesmo, então, sabe o que vai acontecer? Quem está cheio de si não tem espaço para o Espírito de Deus encher. Então, em nome de Jesus, em nome de Jesus, desperta em nome de Jesus. Muitos estão vislumbrados com coisas, sabe, com as coisas grandes, com os holofotes, com as bênçãos, coisas travestidas de bênção, coisas grandes, sabe? Ah, não, porque as luzes, os efeitos. Cuidado para você não ser encantado com os holofotes, com as visualizações, com as coisas que aparentemente parecem ser boas, mas o Espírito de Deus não está lá. Sansão foi, da última vez, lutar contra os filisteus, quando as suas tranças já estavam cortadas, e ele contou o seu segredo para Dalila, e ele foi, mas a palavra diz, mas não sabia que o Espírito de Deus já havia se retirado dele. É isso que tem acontecido com muitas pessoas. Tá lá, tá fazendo, tá acontecendo, e tá prosperando, e tá ganhando dinheiro, e tá isso, e tá aquilo outro. Mas o Espírito de Deus já foi embora, há muito tempo. Pessoas que são atraídas muito mais pelas coisas terrenas do que pela presença. Você e eu precisamos ser atraídos pela presença. Atraídos pela presença. Como é que é aquela música? Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu,
E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, vale mais que mil. Você precisa ser atraído pela presença de Deus. Você precisa entender e ser zeloso pela presença de Deus na tua vida. Por isso, cuidado com as contaminações. E muitos aqui têm, mas eu não sinto mais a presença de Deus. Tem sujeira no meio. Como é que você vai sentir a presença de Deus se tem sujeira? Ambiente sujo, Deus não se manifesta. Você tem que ir para o joelho, cara no pó. Rebarra da vassoura e mandou coisas. Essa contaminação, essas coisas não atraem a presença de Deus. Esquece. Não adianta negociar. Por isso, quebrante o teu coração. Reconheça pelo amor de Deus de uma vez por todas. Eu já falei algumas semanas atrás. Faça uma lista. Quem fez a lista? Quem fez aquele exercício que eu passei? Pois é, muitos não fizeram. Pega um caderno, coloca a lista ali, desde o dia da sua conversão até o dia de hoje. No dia da tua conversão, quais os pecados e as coisas que você fazia de errado. E nos dias de hoje, você coloca na outra coluna do lado o que você ainda tem. Não precisa mostrar para mim, não precisa mostrar para ninguém. Mostre para você mesmo, para você se deparar com a sua realidade. Para você se deparar com a sua realidade. E você olhar e dizer, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Porque contaminação não atrai a presença de Deus. Você pode forçar o quanto for. Enquanto a arca de Deus não foi trazida da maneira que deveria ser trazida, a presença não voltou para Israel. Porque a presença não é para colocar em cima de boi. A presença é para ir nos nossos ombros, para você sentir o peso da glória de Deus, porque Deus tem uma aliança, e Ele tem aliança, Ele tem compromisso com o sacerdote, com adoradores, e é nos ombros dos adoradores que Ele quer se manifestar, para você e eu sermos transportadores, sermos embaixadores do reino, aonde nós formos, essa presença quer se manifestar. Muitas vezes nós esperamos, sabe, aquelas coisas miraculosas e tal, e que é isso, e eu quero não, eu vou naquele evento que tem um monte de mulher. Deus, às vezes, sabe onde o Espírito quer se manifestar? Sabe onde Ele quer se manifestar? Numa mesa, você e sua família. Ali na mesa em comunhão, ali Ele quer propagar, e ali Ele quer manifestar a sua presença, na simplicidade. Sabe por quê? Porque a gente espera às vezes de Deus coisas muito complexas. Não, porque Deus vai fazer isso. Elias viu lá, como no Elias, veio fogo. Deus deve estar aí, né? O terremoto sacudiu e Deus está ali, né? Não está ali. O vendaval e tal. E Deus não estava ali. E Deus se manifestou como?
cicio tranquilo, suave. Certo? Nessa de vislumbre e encantamento, eu vou falar aquilo que o Espírito de Deus me falou. Nessa de você ficar vislumbrado e encantado, tem gente que fica até encantada, fascinada com um pregador tal, com um pregador tal, com um cantor tal, com um cantor fulano, beltrano. Fascinada. Muitos até vão atrás do show. Ah, vai ter show do fulano. Ah, eu vou lá. Muitas vezes fascinado. Fascinado com as coisas dessa. Ah, vai ter festa, não sei aonde eu vou. Fascinado, você está encantado. Cuidado. Ah, vai ter não sei o quê. Aí passa o mover da prostituição. Aí você vai encantado. Aí passa o mover da bagunça, da fofoca, da maledicência. Aí você vai junto. Passa o mover da sensualidade. Aí você vai junto também. Aí passa o mover da ira. Quando vê, você já está batendo as panelas, batendo em tudo, xingando todo mundo. Encantado. Correndo desesperadamente. E aí eu trago aquilo que o Espírito de Deus me falou. Muitos nessa de vislumbre, se esquecendo da presença do principal. Muitos nessas de vislumbre e encantados. Sabe o que o Espírito de Deus vai fazer? Sabotar muita gente. Frustrar os planos de muita gente. Então, vislumbrado, querendo, desesperado aí, o Senhor vai frustrar os seus planos. Vai te sabotar. Sabe para quê? Para que você volte para o lugar da presença. Para que você volte para o joelho. Para que você volte para o ambiente da adoração. Então, vai correndo, vai desesperado para cima e para baixo, que o Espírito de Deus vai te sabotar, te frustrar, para que você saiba que não é buscando a torto e a direito, atrás de coisas de palpável, mas para você voltar para o lugar da presença. Porque é esse o lugar que Deus quer te formar. O lugar da presença é o lugar que Deus quer formar mulheres cheias do Espírito. Não é mulher doida não, cheia de prostituição, de sensualidade. Qualquer coisa que vier, qualquer homem que vier, tá, já tá bom, eu posso casar com eles. Sangue de Jesus tem poder. Deus quer formar mulheres cheias do Espírito. Deus quer formar homens cheios do Espírito. Um exemplo para esse bando de homem sem vergonha, safado por aí. Quer ensinar para os homens lá fora que existem homens cheios do Espírito, que são lavados e remidos do sangue do Cordeiro, que são santos, incorruptíveis. Amém. Vamos nos colocar de pé. É na presença que Deus forma homem, tá? Deus formou Moisés na presença. Maria Madalena foi formada aos pés de Jesus, na presença de Jesus. Enquanto Marta estava lá, tem um frango, o frango está queimando. E, nossa, menina, tem tanta gente, chegou os discípulos, chegou todo mundo, eu preciso servir todo mundo. Uma coisa é necessária. Sabe o que os sacerdotes e o povo fizeram? Para preservar, zelar pela presença. Sabe o que eles fizeram? Eles se prostraram. Eles se prostraram. Eles se renderam
Os sacerdotes não podiam entrar. Já que a gente não pode entrar, a gente adora aqui do lado de fora mesmo. Porque não importa se a gente está lá dentro ou está aqui fora. O importante é que ele recebeu a oferta, recebeu nossa oração e nós vamos o adorar. Amém. Não tem outra coisa a não ser nós nos prostrarmos. Não tem outra coisa a não ser se render. Feche os teus olhos. Se renda agora. O Espírito Santo está te dando uma chance. Antes dele, que não seja necessário ele te sabotar. Frustrar os teus planos que você desenhou bonitinho, hein? Tem gente aqui que desenhou os planos bonitinho, só que você esquece que a presença precisa ir na frente. A presença precisa ir na frente. Em nome de Jesus. Você que pode se ajoelhar, se ajoelhe. Você que pode se render, a forma que você puder se render. A forma que você conseguir se render. A forma que você consegue se render. Padai esse. Orebalala revedesse. Espírito Santo. Não nos deixe, Senhor, ficar vislumbrado com as coisas grandes, com as distrações e nos esquecemos da presença. Não nos permite, Senhor, não nos deixe ficar vislumbrados e perder a Tua presença, Senhor. Nos deixe, Espírito. Eu só não quero perder a Tua presença, Senhor. Tira as distrações, aquilo que nos rouba. Aquilo que nos rouba, Senhor. Aquilo que nos rouba da Tua presença, Senhor. As contaminações. Liberta hoje, nesta noite, Senhor.
Tira a contaminação. Tira do nosso coração. Nos ensina a sermos verdadeiros com nós mesmos. Nós queremos muitas vezes negociar. Queremos a tua presença e querer ser maldizente. Querer flertar com o pecado também. Oh, mas não é em qualquer ambiente que o Senhor se manifesta. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, o meu ser, Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder. Espírito, as minhas mãos levanta em louvor adorar. Meu coração eu quero amar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levar e em louvor adorar. Meu coração eu quero amar diante oramos a ti, ó Jesus. Oramos a ti, ó Jesus. Adoramos o teu nome, Deus. Só do nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso consagramos todo nosso ser ali. Consagramos todo nosso
consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Aleluia, Senhor. Cria em mim um coração que seja o teu lugar. Transforma-me, faça de mim um hino pro teu louvor. Cria em mim um coração que seja o teu lugar. O coração precisa estar limpo para a presença de Deus. Transforma, faça de mim o hino do teu louvor. Cria em mim um coração que seja o teu lugar. Transforma-me e no pro teu louvor. Senhor, um coração igual a teu, cria em mim e seja o teu lugar.
passa de mim o hino pro teu louvor. O hino pro teu louvor. O hino pro teu louvor. Pro teu louvor. Aleluia. Rabahaba da sure mandou. Nesta noite, ao invés do Espírito Santo te sabotar, posso ser sincero, frustra você mesmo os teus planos. Replaneja tudo, só que dessa vez com a presença de Deus na frente. Replaneja tudo de novo, porque até aqui, mas nunca deu certo. Não deu certo porque a presença não estava na frente das tuas decisões. Não deu certo porque a presença de Deus não estava no teu casamento. Não deu certo porque você primeiro tomava as decisões para depois a presença de Deus ser consultada. Então, nesta noite, de uma vez por todas, replaneje. Faça de novo, volte lá, vai para o quarto de oração e peça a orientação que você precisa. Mas não espere Deus te sabotar. Sabe por quê? Porque lá na frente você vai estar com tudo planejadinho e talvez até parece que tudo vai ser encaminhado. Mas aí, porque Deus não está na frente, Ele mesmo vai lá e frustra tudo e você vai dar com a cara no chão. Então, a partir de hoje, tenha temor. Irmão, não tem temor, a presença de Deus não vai manifestar. Tem contaminação, Deus não se manifesta em ambiente de sujeira. Amém? Tem sujeira? Tem sujeira na tua casa? Não fique esperando que o Espírito de Deus vai se manifestar. Tem sujeira no teu interior? Tem maledicência, prostituição? Irmão, sensualidade, mentira. Não vai. Entra no concerto do Senhor nesta noite. E você que nos assiste, não espere Deus te sabotar. Não fique vislumbrado com as coisas. Porque eu tenho isso, porque agora eu tenho um plano, porque agora eu vou trabalhar assim, porque agora eu vou fazer. Você não vai fazer nada onde Deus não está presente. Você não vai fazer nada onde Deus não está dando o aval. E a partir de hoje você vai zelar pela presença de Deus dentro da tua casa. O Espírito de Deus é sensível. Dependendo daquilo que sair da tua boca. Não, mas eu só estou comentando com o meu marido. Não, eu só estou comentando com a minha esposa. Não, mas eu só estou comentando. O Espírito de Deus foi embora. Dependendo do que você comentou. Não, mas é só entre eu e irmão. É só para orarmos, irmão. Aí o Espírito de Deus vai olhar para você e dizer assim, para cima de Moá. Para cima de mim, você acha que eu não estou vendo o que está no teu coração? Você acha que o Espírito de Deus não está vendo o que está no teu coração? E eu estou falando isso porque tem pessoa com o coração sujo. Vá se consertar, porque enquanto você não se consertar, o Espírito de Deus vai. Você pode fazer holofote, você pode chamar os maiores músicos para tocar dentro da sua casa, não vai se manifestar. Tire a sujeira do teu coração.
tira a prostituição, tira a maledicência, tira a rebeldia. Amém? Deus te abençoe. Quem tem dízimo e oferta, separe na presença do Senhor.